Olá, galera da Adrenalina! Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os professores da minha vida. E nessa semana, que foi o Dia dos Professores, no dia 15, seria o momento propício de eu fazer esse vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho sobre eles. Então, gente, hoje eu gostaria de agradecer a todos os professores que me ajudaram a encontrar a minha paixão pela interpretação, que no caso demorou um pouquinho para eu entender que era a interpretação que era a paixão, porque antes eu achava que era só uma paixão pelos idiomas. Eu lembro que na escola eu tinha uma preferência muito grande em estudar inglês. Na época não tinha muito isso de você escolher muitos outros idiomas além do inglês. O inglês era a língua mais comum de se estudar na escola. E o ensino da escola onde eu estudava não era tão bom. Então eu frequentava uma escola particular, que era a Casa Thomas Jefferson. Eu já falei um pouquinho sobre a história da Casa Thomas Jefferson aqui, falando num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês olharem, que foi justamente da minha volta aos eventos de professores de inglês que eu fui esse ano. E eu revi vários dos meus professores da Casa Thomas Jefferson, que foi realmente o meu segundo lar. Eu morava dentro da Casa Thomas Jefferson, basicamente. Eu saía da escolinha e ia direto pra lá ter aula de inglês. E além das aulas de inglês, eu ficava lá um tempão na biblioteca, lendo, estudando, participando de todas as coisas que eles ofereciam extra classe. Então eu realmente me apaixonei pelo inglês desde pequena. E depois, na faculdade já, lá na UNB, quando eu estava fazendo o curso de tradução. É uma longa história também, já contei as reviravoltas que isso deu, que eu fui tentar fazer medicina, depois direito, enfim, vários cursos que eu tentei carreira e depois eu descobri que de fato o que eu gostava era a tradução. E mais especificamente a interpretação. Então, no curso de tradução na UNB foi quando eu descobri outros idiomas que eu teria uma paixão maior depois, quando eu estivesse na minha carreira. Que, no caso, foi o espanhol, que eu já estudava, só que de uma forma mais autodidata e com cursos menores antes da faculdade. E na faculdade mesmo eu foquei, de fato, em fazer um curso intensivo mesmo de espanhol. Eu fiz vários cursos, eu comecei na Coplen, depois eu fui para o UNB Idiomas, depois eu fiz alguns semestres no Cervantes e finalmente finalizei na UNB Idiomas mesmo. E aí depois de lá eu fiz alguns intercâmbios na América Latina e também tive professores particulares, que até hoje, inclusive, eu continuo tendo professores particulares, tanto no espanhol quanto no inglês, para poder não perder a fluência e tudo mais. Então, além dos intercâmbios, tanto no inglês quanto no espanhol, o inglês, na verdade, eu fiz quando eu tinha 15 anos e fiquei numa escola, numa high school dos Estados Unidos. Também já contei essa história aqui no canal. Mas, de qualquer forma, só para dizer assim que esse segundo idioma já fazia parte da minha vida de certa forma também, porque na Nova Acrópole a gente tem muitos textos em espanhol, porque a origem da escola de filosofia que eu participo, a Nova Acrópole, é da Argentina e o fundador tem muitos dos textos que não foram traduzidos e ficam mesmo no espanhol e a gente lê em espanhol. E tem aulas com esses convidados estrangeiros que vêm dar palestras volta e meia aqui no Brasil. E recentemente eu tenho feito a interpretação do espanhol para o inglês, inglês para o espanhol, nas conferências internacionais que a gente tem lá. De qualquer forma, além desses dois idiomas, eu também estudei francês, foi até o último nível, só que eu não dei continuidade na fluência, porque eu não tive esses professores particulares e não fiz mini intercâmbios, porque senão eu ia ficar louca, porque eu não consigo, assim, focar em milhões de línguas, porque eu sou muito, assim, de querer continuar fazendo aulas particulares de todos os idiomas que eu faço. Se eu tivesse acrescentado o francês também, teria sido uma loucura o meu horário, porque já é difícil encaixar essas duas aulas semanais que eu tenho de conversação
conversação, imagina mais uma. Então eu falei, não, tá ótimo de ficar assim só com o básico do francês mesmo. Então quando eu tenho uma vontade ali de reviver as memórias do francês, eu vou pro Clube Poliglota, converso nas mesas, mas de uma forma mais informal. Não uso como instrumento de trabalho. Eu também fiz um semestre de japonês, fiz 4 semestres de alemão, enfim, esses idiomas que eu acho que são um pouco mais difíceis de você se aprofundar e de realmente manter a fluência, a não ser que você faça esses mini intercâmbios e se dedique totalmente a manter a fluência nesses idiomas. Tem várias pessoas que se dedicam só aos idiomas e que eu acho fascinante o tanto que eles conseguem manter a fluência de todos esses idiomas, mas eu sempre vejo que eles têm essas técnicas de conseguir continuar em contato com aquele idioma, seja por podcast, filme, tudo quanto é coisa que eles conseguem fazer uma imersão de fato naqueles idiomas, mas mini intercâmbios também. Essas viagens culturais são muito importantes. Mas então, voltando para os meus professores, todos esses professores que passaram pela minha vida foram me motivando a atingir os meus sonhos. Eu vejo que se não fosse pelo empenho deles, pela paixão deles, gostando de ensinar as matérias que eles estavam ensinando, seja física, matemática, que inclusive eu amava, e foi por isso que eu demorei um pouco para me decidir em relação ao vestibular, porque eu fiz um ano e meio de farmácia justamente porque eu gostava muito de exatas, e eu queria também medicina, enfim, todos os idiomas, as matérias relacionadas a todos os assuntos possíveis e imagináveis me interessavam. E eu não sei se foi pela paixão dos professores, mas eu acredito que sim, em grande parte sim, porque os professores eram apaixonados pelos tópicos que eles estavam ensinando em sala de aula, na maior parte das vezes. Mas além dessa parte da paixão dos professores, eu acho que todas as matérias são interessantes quando você tem um bom professor. E eu acho que isso também tem um pouco de raiz ali naquela curiosidade natural que o intérprete tem de aprender vários assuntos todos os dias. Inclusive, gostar de todas as matérias me ajudou a, hoje em dia, gostar também de todos os assuntos para interpretar. Até direito, que durante muito tempo foi o meu maior problema de interpretar, porque eu ficava muito estressada com a quantidade de palavras até do português que eram utilizadas pelos ministros, pelos juízes e que às vezes não estavam no meu vocabulário comum, e eu ficava louca assim pensando, meu Deus, tem uma enxurrada de palavras que eu não sei, como é que eu vou conseguir formular uma interpretação no outro idioma se eu não sei nem o que tá chegando para mim. Mas isso me ajudou a querer estudar mais ainda esse assunto, que é um assunto cabeludo para mim ainda, mas que agora eu já gosto de fazer, porque eu aprendo bastante. Então, isso de você gostar de aprender, de aceitar desafios e de se propor fazer isso constantemente é uma parte fundamental dessa curiosidade do intérprete, dele gostar de aprender vários assuntos, porque a gente não consegue trabalhar só naquilo que a gente gosta naturalmente. Mas, na verdade, a gente aprende a gostar de todos os assuntos quando a gente realmente aprende sobre eles, quando a gente faz uma imersão com bons professores daqueles assuntos. Então, eu gostaria de agradecer a todos os professores de todas as matérias que me ensinaram durante todo o meu percurso, e para todas as pessoas que estão aí, que também são professores, parabéns para vocês, felicidades. No fundo, todos nós somos professores. Se a gente parar para pensar, a gente sempre tem alguma coisa para passar para as outras pessoas. Nem que seja ensinar uma receita de um bolo, nem que seja sei lá, ensinar como se fala tal coisa em tal idioma para outra pessoa que esteja com dificuldade naquele momento. Sabe, em qualquer momento da sua vida, ainda mais se você tem sobrinhos, filhos, seja lá o que for, você sempre está ensinando alguma coisa para alguém. Então, se você sabe um pouquinho a mais e a pessoa sabe um pouquinho a menos de um assunto específico, você pode ser essa ponte que vai ensinar para outra pessoa muitas coisas. Então, todos nós somos potenciais professores no nosso dia a dia, e eu acredito que o professor deveria ser mais valorizado, com certeza, porque ele é fundamental na sociedade. Quem dera a gente fosse, aqui no Brasil, né, uma cultura que incentivasse realmente a educação de uma forma muito séria, e que os professores realmente fossem valorizados, que eles quisessem ter essa posição de professor, porque muitas vezes a pessoa tem uma grande paixão por ser professor, mas às vezes não consegue financeiramente se manter
como professor, porque ela não consegue pagar as contas às vezes, porque o salário é muito baixo e as coisas estão aumentando cada vez mais, a inflação aumentando. Então, assim, temos que valorizar a educação e os educadores de vocação, porque tem muitas pessoas incríveis que são professores natos, que nasceram para dar aula em sala de aula e que às vezes desistem da carreira por não serem valorizados ou por passarem por várias situações problemáticas dentro de sala de aula. Então a gente realmente precisa ensinar as pessoas a gostar dos professores e entender também que o papel dos pais é também ser um professor que ensina os filhos a valorizar os seus professores. Porque a gente também não pode só jogar os filhos dentro de uma escola e achar que eles vão fazer o serviço que a gente deveria também estar fazendo em casa. Todos nós temos que estar responsáveis por essa educação também. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam aqui para mais dicas sobre interpretação, para falar também um pouquinho sobre o Dia dos Professores. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para falar em relação aos professores, fiquem à vontade, compartilhem com os colegas, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchauzinho!